Vamos falar do perfil dos agressores dos casos de feminicídio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Papo Reto. Bora bater um papo? Confesso que eu sempre fui uma admiradora das pessoas que fazem, né, que traçam esses perfis, né, sempre assisti programas no ID, Criminal Minds, né, algumas séries aí investigativas e tal, e achei numa das redes uma psicóloga pós-graduada em Criminal Profiling, acredito que seja isso o nome da pós dela, psicologia investigativa e tal, e ela traz o perfil justamente dos casos de feminicídio, né, e algumas reflexões também, alguns alertas, enfim. E aí eu vou meio que resumir aquilo que eu vi nesse vídeo, tudo bem? Espero que vocês aí se interessem pelo assunto também. Vamos lá, até fiz uma colinha aqui pra mim também, pra eu não me perder. O perfil, né, geralmente, nos casos de feminicídio, nós temos homens com uma faixa etária entre 33 e 43 anos, com histórico familiar aí de negligência, de violência, né, doméstica, de abandono, e geralmente com uma mãe submissa, né, uma figura feminina submissa a essa agressividade, né? Então, a gente tem fatores que levam a pessoa a permanecer nessa relação. Mas, esse menino, até então, não tem necessariamente todos os dados para interpretar como nós adultos interpretamos e entender os fatores que levam essa mulher a permanecer nessa relação. E isso, né, permanecer, né, nesse ambiente vai gerando uma revolta, né, nessa criança, nesse adolescente, nesse menino, né, e é como se essa mãe, na cabecinha dele, permitisse que essas coisas ruins acontecessem, né, e aí ele vai gerando, né, alimentando um desprezo pela figura feminina, tá, e aí ele acaba nutrindo o afeto por outros homens, não necessariamente em relações homossexuais, tá? Mas o cuidar, o admirar, o elogiar outros homens, diminuir figuras femininas, desprezar figuras femininas, né? E aí a gente tem um perfil homofóbico, misógino, né? Machista e tudo mais, tá bom? E aí, o que acontece, né? A gente tá falando desse perfil que vai e entra numa relação com uma mulher. E nesse primeiro momento da relação, a gente entra numa fase de conquista, né? Porque ninguém se apaixona ali do nada, né? Tem todo uma conquista. E nenhum relacionamento abusivo, gente, ele já vai vir escrito na testa da pessoa, né? Tipo, sou violento, sou abusivo, sou tóxico. Não, isso aí você vai descobrir com o tempo, com os sinaizinhos que vão aparecendo, tá? E aí, por isso que é sempre importante a gente não romantizar aquilo que vai acontecendo e olhar para as relações e para as pessoas exatamente como elas são, tá? Desculpa. Então, mas voltando. Então, a gente tem no primeiro momento a fase da conquista. Então, você vai ser super cortejada, vai receber flores. O cara vai ser o mais perfeito possível, tá? Você vai falar, nossa, ganhei na loteria, né? E aí, você vai se apaixonando e tal. E quando percebe-se que entrou, né, atingiu essa fase da conquista, entra, né, a segunda fase que a gente já fala, que é o isolamento. E o que seria esse isolamento? Então, assim, ele vai te deixando sem rede de apoio, né? Então, a sua família, por exemplo, né? Ele começa a gerar situações, intrigas, né? Fazer meio que uma lavagem cerebral ali. Eu vou usar um linguajar bem tranquilo, tá, gente? De que a família tá contra essa relação, que eles só querem prejudicar, que eles não gostam de você, e aí começa a te afastar.
né? Dos amigos também a mesma coisa, ou tem inveja de você, que não merecem você, sabe? Começa a quê? A fazer com que você orbite ao redor dele, tá? E aí até a questão, você não precisa trabalhar, ou não permite que você trabalhe, ou ele vai te induzindo, te manipulando a não trabalhar porque ele te sustenta. E quer coisa que mantenha mais uma relação do que a dependência financeira? Mulheres, bora investir na nossa independência. Mas continuando aí, então, tá? Então, ele se torna a única relação, né, que você vai ter, que você vai confiar. A tendência também é que haja, né, e aí a gente entra na próxima fase, que entra a parte de tensão e depois a violência propriamente dita, mas já me adiantando, né, nesse lance do orbitar, é sobre te diminuir, né? Então, ele afeta a tua autoestima a ponto também dele ser a única pessoa, né, que vai te dar afeto. Então, você tem que ser muito grata por ele conseguir te dar afeto, você sendo uma pessoa tão pequena, tá? Mas a terceira fase entra a fase de tensão. Então, se essas duas pessoas moram juntas, por exemplo, é um cara que vai começar a implicar, porque o arroz queimou, né? Vai começar a gerar situações de conflitos, críticas ali excessivas, né? Brigas por pequenas coisas, copo, cama desarrumada, né? E aí, isso vai escalar. Porque depois que entra só essas falas e essas implicâncias e esses conflitos, o que acontece? Você passa a ser agredida, seja psicologicamente, verbalmente ou fisicamente, por tudo isso, tá? Só que aí, o que acontece? Ele vai te agredir, e aí entra a fase que a gente fala da lua de mel. Porque ele vai se desculpar, falar que se você não tivesse feito aquilo, né, te jogar uma culpa, te gerar uma culpa, né, ele nunca teria feito aquilo, imagina que ele não é uma pessoa dessa forma, você mereceu isso, né, e aí ele vai te encher de desculpas e ele vai voltar lá pra primeira fase, tentando te conquistar, tá bom? Então, fiquem atentas, né, a essas questões, tá bom? E o que observa-se, né, o que a literatura traz sobre as mulheres que se relacionam com esse perfil de homem, são mulheres que já estiveram em relacionamentos abusivos, né, que elas já vêm fragilizadas, que elas já vêm sem rede de apoio, e às vezes já tem filho, seja de uma relação anterior ou com essa pessoa, e que, de certa forma, né, ela tem uma certa dependência financeira. Ou seja, né, ela passa a depender dessa pessoa de todas as formas. E aí acaba sendo difícil sair dessa relação. Tá certo? Então, ficam alguns sinais de alerta. Vamos investir na nossa independência, vamos estudar para que a gente tenha escolha de estar com o outro. E não para que a gente dependa do outro, porque isso é um fator de risco. Tá bom? Então, o papo reto de hoje foi sobre isso. Um beijo para vocês e até o próximo.